Então, nessa aula eu vou mostrar para vocês aqui como pegar o número da primeira linha vazia aqui no Excel usando o método Find. Então, antes de iniciar a aula, eu gostaria de te pedir que você se inscreva no canal, ative aí o sininho da notificação, deixe o seu gostei aí, se você tiver gostado da aula. Qualquer dúvida, deixa aí o seu comentário. Então, vou abrir aqui o Excel e vou criar aqui algumas informações base, né? Aqui na coluna A, eu vou digitar aqui um cabeçalho, vou colocar aqui ID, só para vai ser aqui que a gente vai obter as informações. Aqui na coluna D, eu vou colocar ID também e vou preencher aqui com X. Vou copiar essa informação aqui e vou colar aqui. Então, eu vou te mostrar como pegar o número da primeira linha vazia, nessa coluna aqui que não tem nada, né? Nessa daqui que já tem alguma informação e também nessa daqui, que ele começa a partir daqui. Tá? Então, o que a gente faz aqui? Ó? Vamos pressionar Alt F11, lembrando que o seu Excel precisa estar aqui com a guia desenvolvedor habilitada. Tá? Vou pressionar o atalho Alt F11 para abrir o editor VBA. Se a janela do editor VBA, que é essa daqui, tá? Tiver assim com essa parte cinza, você vai usar o atalho Ctrl mais R, tá? Para poder abrir o VBA Project. Então, vamos lá, Ctrl R, e ele abre aqui a janela do Projetos VBA, que é essa janela aqui da esquerda. Então, nessa área aqui que está em branco, a gente vai clicar com o botão direito. Nas opções aqui que surgem, nós vamos escolher Inserir e Módulo. Aqui dentro a gente vai escrever os nossos códigos. Essa instrução Option Explicit é para obrigar o Excel a declarar, obrigar você, no caso, né, a declarar toda e qualquer variável que você vier a utilizar. Isso é importante porque às vezes você cria uma planilha gigantesca, leva para um outro computador que não aceita a não declaração de variáveis. Então, você escreve isso daqui para garantir que o seu projeto vai ter todas as variáveis que você utilizar. Então, vou fechar aqui para ganhar espaço. Vou diminuir aqui a tela do VBA, vou colocar ela aqui do lado, para você entender o que a gente vai fazer. Então, vamos chamar a nossa função de teste. O que eu quero fazer? Eu quero pegar o número da linha. Eu vou criar uma variável chamada de linha do tipo números inteiros, já que eu vou estar trabalhando com o número. Existe uma função chamada find aqui no Excel, que significa procurar, tá? Essa função, ela consegue fazer procurar qualquer coisa no Excel. Eu descobri o uso dessa função há pouco tempo, tá? E a partir de descobrir esse uso, eu não mais parei de usar ela, que eu achei muito interessante. Então, o que acontece, ó? Eu vou criar aqui uma estruturazinha só para te mostrar. Seguinte, ó, vou criar uma variável, vou chamar ela de célula e vou do tipo range, que é no caso célula. E aqui eu vou escrever assim, ó, set célula é igual. Aqui eu vou pegar o intervalo que eu quero procurar, por exemplo, ó, range. A palavra range significa intervalo. Entre parênteses, entre aspas, você precisa especificar qual é o intervalo que você quer buscar. Então, aqui para esse exemplo, eu quero buscar primeiro na coluna A, depois na coluna D, depois na coluna H. Tá? Então, eu vou pesquisar aqui primeiro na coluna D, que eu tenho aqui informação. Então, eu coloco aqui D. Como eu não quero nenhuma linha, eu coloco 2 pontos e D. Dessa forma, ele entende que eu quero pesquisar aqui na coluna D como um todo. Tá? Então, eu vou escrever aqui o método find, que significa procurar. Quando você pressionar Enter, ele vai abrir aqui esta legendazinha aqui, ó, que ele te dá algumas instruções de uso. O primeiro parâmetro que ele tem é esse what, que significa o que você deseja procurar. Tá? Então, vamos lá. Eu quero procurar a letra X dentro daquele intervalo lá. Então, ó, se a gente for pressionando aqui F8, ó, F8, F8, F8. Se você deixar o mouse aqui em cima, ele aparece o valor x, 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 que é referente à primeira ocorrência do x dentro aqui do intervalo da coluna D.
Então, agora que eu já peguei o intervalo, se eu quiser pegar aqui o número da linha que ele achou, eu posso escrever assim, ó, msgbox célula.row. Por que que eu estou pegando aqui a linha? Porque a variável célula, ela é um intervalo, ela é uma célula. Ou seja, ó, quando eu criei ela aqui, ó, tá vendo aqui? Ela é do tipo range. A palavra range significa intervalo, qualquer coisa, seja uma célula, seja uma coluna, seja uma linha. Tudo isso pode ser um range, um intervalo, tá? Então, eu consigo pegar todas as propriedades que uma célula tem. Por exemplo, a linha, agora eu vou pegar o endereço, eu consigo pegar o valor, tudo que você consegue fazer com uma célula comum, você consegue fazer com a variável que você declarar do tipo range. Então, agora que a gente já entendeu as propriedades, eu vou clicar aqui com o botão direito, ó, escolher definir próxima instrução, e vou pressionando F8, ó, tá na linha 2, o endereço é D2, e o valor é xxx. Então, eu já fiz alguns vídeos aí sobre o método find, aqui é mais um que a gente vai estar utilizando. Para a gente pegar, então, o número da linha, é bem simples, ó. Vamos fazer assim, ó. A variável linha vai ser igual a range, aí você vai dizer aqui qual é a coluna. Então, primeiro vamos na coluna A. Procure. Eu quero procurar vazio. Eu posso colocar tanto, duas aspas, não pode ter espaço aqui dentro, tá? Tem que ser só duas aspas. Ou então eu posso pesquisar a palavra empty. Logo em seguida, eu já pego a propriedade row. Então, isso aqui vai devolver para mim o número da linha. Se a gente der aqui msgbox, abrir aqui, vamos colocar a linha vazia. A linha vazia é dois pontos, espaço, fecha aspas. Pode usar aqui um sinal de mais, mas eu acho que não vai dar certo, porque é um número. Vamos usar o sinal de concatenação com a variável linha. Então, vamos dando aqui F8, ó, F8, F8, a linha vazia é 2. Por que que ele deu a linha vazia é 2? Porque aqui na coluna a primeira linha vazia é aqui a linha número 2, certo? E agora, se a gente trocar aqui o intervalo, ó, vamos trocar a coluna A para a coluna D. Vamos aqui. Ok? A linha vazia é 14, porque aqui na coluna D, ó, coluna D, a linha vazia está aqui na linha 14, certo? Então, eu consegui pegar essa linha vazia, consegui pegar essa daqui sem mudar nada, apenas mudando a coluna. Então, isso aqui não tem importância. Agora, aqui, para a gente pegar a linha vazia nesse caso, a gente vai ter que acrescentar um outro código lá, porque eu tenho linhas vazias antes do início das minhas informações, tá? Então, vou dar um OK aqui, pressionar F8, vou alterar aqui o intervalo, ó, ao invés de ser na coluna D, vai ser na coluna H. E se a gente executar aqui, ó, você vai ver, a linha vazia é a 2. Ele sempre pega, ele não pega o primeiro, ele pega sempre o segundo, tá? Então, a linha vazia é a 2. Vamos dar aqui um F8. Eu quero que ele comece a procurar a partir da linha 10. Então, quando você digita aqui no método find, ó, depois aqui do empty, você digita vírgula, ele agora te pede o método, o parâmetro after. A palavra after significa depois, tá? Então, você pode escrever aqui, ó, eu quero procurar depois da célula H10. Aí você fecha parênteses aqui. Você passou aqui o intervalo. Então, ele vai procurar vazio. Ó, procure vazio dentro do intervalo aqui da coluna H, porém, somente depois da célula H10. Entendeu? Então, se a gente der aqui F8 agora, ó, você vai ver, ó, F8, F8, F8. A linha vazia é a 23, porque dentro aqui desse intervalo após, né, a linha 10, se você vier aqui, ó, linha vazia, é a linha 23, certo? Então, nesse vídeo era isso aí que eu queria mostrar. Se você trabalha aí com cadastro, que você precisa pegar a linha vazia, isso aqui vai ser muito útil para você. Com apenas uma única linha de código, você vai conseguir aí obter a linha vazia, independente de qual intervalo tiver, tá bom? Então, se você gostou aí do vídeo, não se esqueça de se inscrever, de comentar, deixar o seu
gostei aí, compartilhar, que isso é muito importante aí para o crescimento do canal.